Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um Cecil Talks. O meu nome é João Serafim e hoje vamos fazer uma viagem ao presente e ao futuro. Vamos ver como é que as empresas, nomeadamente as indústrias clássicas, como a indústria cimenteira, estão-se a preparar para os desafios que aqui vêm, aqueles que já cá estão e aqueles que inevitavelmente vão fazer parte do nosso dia-a-dia. Para isso temos connosco o Rui Simões, o líder da área de projetos industriais. Olá Rui, seja bem-vindo. Obrigado João, obrigado pelo convite, é um gosto estar aqui contigo hoje. Opa, hoje e todos os dias, não é? Porque nós trabalhamos os dois no Atão. Trabalhamos os dois no Atão e lá nos encontramos. Rui, diz-me uma coisa, tu já estás na Cecil, és filho da casa, não é? Correto, eu sou um bom rapaz de janeiro de 81, estou com 44 anos, tal como tu. Eu não tenho 44. Tal como tu, que fazes anos em janeiro. Nós fazemos anos no mesmo dia, no dia 3 de janeiro, portanto nós somos os dois capricornianos. Exatamente, é a nossa private. A nossa private joke. Portanto, a minha jornada na Cecil começou precisamente, estava ainda a terminar o curso, Engenharia Eletrotécnica, quando ingressei na Cecil em março de 2008, já lá vão 17 anos, para um período de estágio e foi uma viagem longa. Uma viagem longa de 17 anos em que tu começaste aqui como estagiário no Otão a fazer o quê? São 17 anos de Centro Técnico Corporativo da Cecil, onde iniciei no departamento na área de investimentos fabris, em Pataias, Maceira Pataias, e logo desde o primeiro ano fui também, de certa forma, recrutado para participar, para trabalhar com um outro departamento também dentro do Centro Técnico, que estava com um projeto bastante interessante no Líbano de modernização da rede de automação e do sistema de supervisão. Portanto, os primeiros 3 anos de Cecil foram bipartidos entre a área de investimentos em Maceira Pataias, com projetos bastante interessantes numa época em que a indústria se estava a transformar. Fizemos parques de combustíveis alternativos, instalações de bypass nos fornos, bypasses de cloro nos fornos da Maceira também, e em paralelo ia transitando sempre que tínhamos a oportunidade íamos fazer a migração de um departamento no Líbano. Portanto, os primeiros 3 anos foi... Os primeiros 3 anos foi Pataias, Líbano, e tu és de Setúbal, não é? Eu vivia em Leiria. Tu vivias em Leiria? Eu vivia em Leiria, sim. Ali parte do ano fazia a preparação do projeto do Líbano no Otão, segunda a sexta, fim de semana em casa, projetos em Pataias, e quando tínhamos a oportunidade lá íamos nós para o Líbano fazer uma implementação. E no Centro Técnico? Sempre no Centro Técnico. O Centro Técnico é uma área corporativa da Cecil, não é? Que dava apoio às diversas fábricas do grupo. Terminado este projeto no Líbano, mantive sempre este contacto com o outro departamento, apesar de estar nos investimentos, e participei em alguns projetos da Tunísia. Depois foi mais Lobito. No Lobito fiz alguns projetos interessantes, também estadias longas, por norma. Fizemos umas alterações grandes na moagem que temos no Lobito, e até ser convidado para juntar também ao projeto de Adrianópolis, da nova fábrica da Supremo em Adrianópolis. Foi uma fábrica totalmente nova. Totalmente nova. Fui convidado fui com uma missão de 2 meses para Adrianópolis, com o intuito de preparar uma equipa que deveria estar pronta para o arranque da fábrica, e os 2 meses transformaram-se num ano. O desafio mudou drasticamente, então rapidamente abracei outros desafios, como acompanhar as montagens elétricas dos diversos empreiteiros que estavam com a construção da fábrica, e acabei por constituir também uma equipa para assumirmos nós, Cecil, o comissionamento e o arranque da fábrica, tudo que era testes de automação. Então constituímos uma equipa de 15 pessoas, se não me engano, entre equipa local e equipa de Portugal. Durante um ano? E isto foi tudo know-how que tu trouxeste antes, não é? De todas as tuas experiências que tinhas tido nos outros projetos do Líbano e também de Pataias.
Fim do Exato. projeto de Adrianópolis, voltas para Portugal. Volta-se para Portugal e surge um desafio de assumir a coordenação de uma área dentro do centro técnico, onde me foi proposto e aí mudar malas e bagagens da família, aí sim para Setúbal, para a área de manutenção, centro técnico de manutenção e equipamentos, se não me engano, na altura, e de 2015 até há uns anos foram vários departamentos. Mais tarde acabei por assumir o departamento da performance, onde estivemos com projetos, se calhar o de maior dimensão foi algo que ainda hoje está patente no nosso dia a dia, o Cecil Way, que era um projeto de excelência operacional, de ciclos de gestão, que pretendia criar boas práticas, rotinas de gestão operacional. E ficaram essas bases implementadas e que nos permitem avaliar a maturidade e a sustentabilidade de cada uma das fábricas dentro da mesma matriz. Portanto, foi também um projeto bastante interessante enquanto estive à frente da equipa da performance. E seguida a isso foi a transformação, foi a digitalização também dentro do centro técnico, onde estive 3 a 4 anos, onde também fizemos aqui alguns projetos que nos permitiram levar a um nível de uniformização e standardização das redes OT das fábricas, né? A níveis de standardização de sistemas, que era algo que não havia antes. Cada fábrica tinha o seu sistema de supervisão, cada fábrica tinha o seu expert system. Pronto, houve um trabalho bastante interessante com uma equipa muito interessante que permitiu criar umas bases para o que veio posteriormente a um nível superior na empresa de digitalização, que já tinha as suas bases mais técnicas criadas e pegou a partir daí. Quer dizer que estiveste nestes projetos todos, parece que tudo tinha uma continuidade e de repente aparece aqui um desafio, que é esta parte da área dos projetos industriais, Sim. do qual agora és responsável. Como é que isto surgiu? Como é que aparece esta necessidade dentro da empresa? Bom, a área onde eu precisamente iniciei no Centro Técnico Cooperativo, que era a área dos investimentos, lá atrás em 2008, era uma área grande que dava apoio aos projetos, implementação de projetos às fábricas em Portugal. Mas que com o passar dos anos e que acabou por culminar no projeto de Adrianópolis, foi-se esvaziando de recursos e ficou um pouco mais, ficou reduzida e com pouca capacidade de resposta à necessidade das fábricas. Então, com o projeto do Clean Cement Line do Atão, o CCL, chegou a um ponto em que o Centro Técnico não teve capacidade de resposta de apoio, criou-se uma equipa dedicada para gerir esse projeto e, de certa forma, houve ali um certo fosso entre a forma como o projeto era gerido e a gestão das operações, sendo que as operações teriam que gerir este projeto à frente. Então houve aqui uma necessidade, encontrou-se aqui uma necessidade de tirar, de melhorar esta colaboração e trazer algo que existiu no passado e que existe noutras fábricas do grupo, a equipa de projetos para dentro das operações fora do centro técnico. Lançou-se esse desafio, entrei num processo de mobilidade interna com outros colegas, fui selecionado e foi com muito gosto que aceitei este desafio. E então quer dizer que agora lideras uma equipa de quantas pessoas? Hoje, efetivo, a tempo inteiro, entre internos e externos, somos aproximadamente 40, mas não foi assim que nasceu há 2 anos atrás. Há 2 anos atrás foi-me lançado este desafio de criar uma equipa que era expectável ter 5 a 8 pessoas, entre internos e externos, para coordenar e implementar os projetos do nosso ciclo estratégico atual, o Ambition. Então explica-me um bocadinho como é que isto está organizado. Esta equipa está organizada por áreas, cada pessoa é responsável por uma determinada área e tu depois fazes a gestão da equipa num todo. Como é que isto é construído? Então, eu estou a coordenar a equipa dos projetos industriais que está, apesar de ser uma equipa única, está geograficamente separada em duas. Uma equipa dedicada aos projetos Macieira e Pataias e outra equipa dedicada aos projetos do Atão.
não obstante a necessidade de elementos de um lado ou de outro poderem colaborar em projetos do lado oposto. Então, com esta alteração da dinâmica de equipa que rapidamente cresceu o nosso âmbito de atuação, deixámos de coordenar apenas os projetos do desenvolvimento do ciclo estratégico do Ambition e passámos também a abraçar projetos de CAPEX de sustentabilidade das fábricas, para apoiar as fábricas na execução de CAPEX, também era outro ponto onde havia aqui uma necessidade clara de melhoria, de assegurar uma maior execução de CAPEX aprovado pela Comissão Executiva, não é? A isto adicionou-se o cumprimento legal, Decreto-Lei Diretiva Máquinas, Decreto-Lei 50, proteção de órgãos em movimento. Temos aqui, à data de hoje, uma série de pontos de atuação. Então, daí a equipa ter crescido. Dentro da equipa temos, tanto no Otão como na Maceira, a equipa mais focada nos projetos estratégicos, e depois parte da equipa também a coordenar esta parte do OPEX, da parte de segurança, proteção de infraestruturas, sejam elas de segurança ou edifícios. Pronto, estamos também a dar forma a um plano de recuperação de infraestruturas que a Cecil colocou em prática. Que o grande objetivo então é agarrar numa fábrica que é uma fábrica da década de 30, não é? E transformá-la também, ou ajudá-la a ser transformada numa fábrica que vai dar resposta aos desafios do presente e do futuro, é isso? Correto. João, nós passámos por uma crise lá atrás e a Cecil não foi diferente de outras empresas, em que houve um desinvestimento muito grande. E estamos a falar de fábricas centenárias. As fábricas em Portugal são fábricas centenárias. Esse desinvestimento levou a que decaísse muito a condição de alguns equipamentos. A própria recuperação dos edifícios, das infraestruturas, chegasse a condições de segurança que não são as que nós queremos para as nossas instalações. Então, estando agora num ciclo, na vertente positiva do ciclo, a Cecil está a investir fortemente na recuperação, no recuperar as condições de segurança para os nossos colaboradores. Então temos em marcha um enorme plano de recuperação de infraestruturas, de edifícios, de condições de segurança, de máquinas, de equipamentos, de performance de equipamentos, porque é aí que queremos chegar a um nível de excelência que nos permita assegurar essa sustentabilidade para a nossa indústria, não é? Como é que um Rui de há 17 anos que entra numa Cecil encontra uma fábrica destas? Lembro-me perfeitamente de como eram as fábricas quando entrei, e é triste ver que decaiu bastante. Tínhamos fábricas que eram exemplo pela sua organização e limpeza, e era algo que não, para quem está de fora e não conhece a indústria, choca pela positiva. E infelizmente degradou essa condição. Estamos a trabalhar no sentido de repor, porque é aí que nós queremos chegar, é dar outra condição, outro sentimento às pessoas que estão a trabalhar nas nossas operações, para isto é a segunda casa delas, não é? Para desconstruir aqui um bocadinho a coisa, nós há 17 anos, quando tu entraste, viste que eram fábricas que eram exemplos, não é? Embora nós pudéssemos ter a ideia que, como são estas fábricas centenárias, pudessem estar um bocadinho mais decaídas. Infelizmente o país teve esta situação económica que levou que houvesse este desinvestimento, que as pessoas tivessem que alocar os recursos a outros lados, e de repente existe aqui esta oportunidade de voltar a agarrar aqui as rédeas e tomar controle. Aliada à necessidade de evoluirmos na tecnologia. As fábricas, sendo antigas, as linhas de operação têm 30, 40 anos, e sendo uma indústria clássica que não muda muita coisa, mas há tecnologia que foi aparecendo ao longo dos anos, e nós temos de acompanhar este processo, esta evolução, com projetos de inovação e com projetos que nos tragam, que nos elevem para outro patamar de rendimento, não é? Como é que são então, é assim, para quem não conhece uma fábrica, não é? Uma fábrica de cimento, sim, o 101 é uma pedreira, depois temos uma moagem deste calcário que é recolhido, temos uma parte de clinkerização que tem a ver com uma torre, tem um forno, tens depois aqui uma parte de moagem do clinker, depois aí é que temos o cimento. Isto, muito rapidamente, é isto que é uma fábrica, não é?
processo exatamente igual ou muito semelhante desde sempre, certo? É isto? Não muda muito. Não muda muito. O que é que nós temos hoje agora para fazer de diferente? Temos de mudar. Nós estamos comprometidos de chegar à neutralidade carbónica em 2050. Mas temos um caminho para lá chegar e temos objetivos faseados. Neste momento, para 2030, a Cecil já se comprometeu em reduzir a sua taxa de incorporação de clinker para 65%. Isto, o objetivo primário é reduzir a nossa pegada carbónica. Ao reduzirmos a incorporação de clinker, para fazermos o mesmo cimento, vamos utilizar menos clinker. Okay? Isso vai emitir vai reduzir as nossas emissões de CO2. Esse é um dos pontos. Mas temos várias vertentes onde podemos capturar e trabalhar na nossa sustentabilidade. Nossas emissões são essencialmente do processo de queima, uma parte, do processo vem da matéria-prima, a descarbonização do calcário, a outra parte, e energia elétrica. E estes são os pontos essenciais que temos estado a trabalhar nos projetos que têm estado em curso, como foi o caso recente do OTAN, do CCL. Do CCL. Exatamente. Quer dizer que nós estamos aqui a fazer uma otimização da performance das fábricas, que é aquilo que nós claramente podemos trabalhar, não é? Porque o processo de produção de clinker existe uma parte química que é imutável, nós não podemos, não há alquimia, não é? Mudá-la. E esta parte da performance é aquela exatamente em que tu estás a trabalhar. No OTAN tivemos o CCL, que é esta otimização energética, não é? Mas vamos trabalhar nisto em mais fábricas, certo? Vamos. Temos na Maceira um projeto, o ProFuture, o chamado ProFuture da Maceira, que é um projeto de optimização da linha e da tecnologia existente, onde vamos mudar o forno, torre ciclones, um novo pré-calcinador, novo arrefecedor de transportes clinker, um sistema de combustão de hidrogênio, secador de alternativos, tal como foi feito no OTAN. O objetivo é todo o mesmo. Nós queremos aumentar a nossa taxa reduzir a nossa incorporação de combustível, a nossa queima de combustíveis fósseis, aumentando a taxa de incorporação de outros combustíveis não fósseis, como resíduos, combustíveis derivados de resíduos, pneus, estilha e por aí fora. E como é que a tua área está aqui a interagir com este projeto, não é? Porque existe uma equipa dedicada a estes projetos, não é? Mas, por exemplo, no caso do ProFuture, a tua área está aqui como se fosse aqui não é uma consultora? Será? Vem precisamente das lições aprendidas do projeto do CCL do OTAN. O projeto tem um âmbito de atuação, há uma equipa de gestão desse projeto que vai atuar especificamente na área da clinkerização, do reciclones até o arrefecedor, mas é preciso que quando o projeto esteja implementado que toda a fábrica trabalhe ao mesmo nível de performance e que não haja falhas a montante ou a jusante. Então, nós criámos dentro da nossa equipa de projetos industriais na Maceira uma equipa que nós intitulámos de Plant Readiness. Nós queremos ter a fábrica... Plant Readiness, a equipa de intervenção rápida. Nós temos, para não desfocar a outra vertente dos projetos que nós temos em curso, temos uma equipa dedicada para analisar todas as áreas a montante do forno e perceber onde é que estão os gargalos e onde é que nós temos de atuar para que quando esta linha arranque esteja tudo ao mesmo nível e não haja limitações desde o início do processo até ao fim, para que esteja tudo ao nível de produtividade e de eficiência que nós pretendemos para aumentar a nossa fiabilidade. Rui, que mais projetos nós temos? Temos desafios grandes para alcançar os nossos targets, como eu falei, de 2030, como é o caso dos cimentícios. Penso que neste momento é um dos maiores desafios da equipa para este ano. Outra das formas de nós reduzirmos, uma das formas de nós reduzirmos a nossa taxa de incorporação de clinker, como eu estava a dizer, é colocar menos clinker na receita do cimento. O clinker é o principal constituinte do cimento, é colocar menos clinker na receita. Há normas que definem os tipos de cimentos que nós podemos produzir e as quantidades que podemos incluir para cada tipo.
E então estamos a preparar as fábricas da Macieira do Otão precisamente para estarem aptas para fazer uma transição do nosso mix de produto para produtos mais sustentáveis, com maior taxa de incorporação de produtos cimentícios, como sejam argilas calcinadas, córias, cinzas, que são passivos de outras Ou indústrias seja, e que nós podemos uma recuperar. área fundamental para aquilo que aí vem, que é para este Fundamental. roadmap do 2050, descarbonização do setor. Achas que Precisa. estamos preparados? Estamos preparados, com certeza que sim. Uma equipa motivada, sem dúvida, para fazer. Temos mais alguns projetos para isto? Ou... Temos um projeto também de grande dimensão na fábrica do Otão para mudar o paradigma, a forma como estamos a fazer, como fazemos a nossa farinha, o que vai dar o clinker, mudar um pouco a forma como está a ser feita, tornar o processo mais optimizado, mais eficiente e com menos com um menor desvio padrão, que nos vai permitir também ter variações e reduzir as nossas flutuações ao nível seja do processo térmico, seja na variação química do produto. No final do dia, o teu grande desafio é exatamente performance, otimização, preparar as fábricas para estes novos desafios, estes novos produtos que começaram a aparecer, não é? Estas novas, estes cimentícios novos, estas novas... O mundo está a transformar-se e nós temos de acompanhar, temos de estar ao melhor nível se queremos ser sustentáveis e se queremos promover a sustentabilidade da empresa, temos de estar na vanguarda da tecnologia, na vanguarda dos processos e na vanguarda da cultura, porque acho que é um foco, nada disto se faz sem pessoas, não é? Diz-me uma coisa, isto é só em Portugal que nós temos a área dos projetos industriais ou também atuas depois? Esta é a equipa pela qual estou a liderar, atua nas fábricas em Portugal, à imagem do que as outras fábricas do grupo lá fora têm também uma equipa de projetos. Quer dizer que também há aqui lições aprendidas entre colegas das outras geografias. Sim, e nós vamos buscar as boas práticas. As boas práticas partilham sempre entre as fábricas. Rui, do grupo, é a vantagem. Para quem está a entrar agora e para aqueles que estão connosco, o que é que nós podemos esperar do futuro destas nossas fábricas e desta transformação? Bem, certamente fábricas bem mais eficientes, bem mais sustentáveis, fábricas modelo, é isso que estamos a trabalhar, fábricas modelo e locais onde as pessoas queiram trabalhar. A indústria de cimento é uma indústria muito complexa e eu costumo dizer isto, acho que aqui não há formação, base para ninguém. Quem entra aqui acaba por se tornar, independentemente do termo do engenheiro, mas é um engenheiro cimenteiro, é uma pessoa, um cimenteiro. É uma indústria tão completa, tão complexa, tu apanhas um pouco de tudo aqui. E é motivador ver todos os desafios que tu tens pela frente, ver onde é que queremos chegar e há tanta oportunidade. Isto são os primeiros passos. A seguir vem a captura de CO2, não é? Captura e armazenamento de CO2. Ainda há muita tecnologia que tem de correr para isso. Ou seja, nós estamos aqui a mudar completamente o shift para uma indústria que era uma indústria tão clássica, não é? E que estamos agora aqui a transformá-la numa indústria do futuro. Bem, tivemos hoje connosco o Rui Simões, que é o líder dos projetos industriais, da área de projetos industriais. Falamos sobre como as nossas fábricas estão a ser preparadas para o futuro, para os desafios que aí vêm. Falamos sobre sustentabilidade. Rui, muito obrigado por teres vindo. É um prazer em ter-te aqui. E espero saber novidades brevemente sobre aquilo que aí vem. Todos os dias. Muito obrigado.